pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é a questão de cartas pessoais, tá? Quando eu falo de cartas pessoais, não é só aquela carta que eu posso escrever para outra pessoa em outro lugar, né? Enviar uma carta para alguém, mas também se refere também a diários pessoais, porque eu estou fazendo, querendo ou não, estou fazendo um registro da minha vida ali, onde eu estou escrevendo dados pessoais, fatos, registros pessoais que outra pessoa pode ter, acesso depois desses registros. Então, esses tipos de textos, esses escritos, são importantes, se referem a cartas pessoais. Mas quando eu falo carta pessoal, eu posso especificar exatamente essa, ó, uma carta que eu possa enviar a alguém, onde tem a cidade, da onde eu estou escrevendo e uma data, aqui no caso a mensagem, tá? Ela tem alguns passos aí, como você vê aqui, ó, tem Terras de Bruma, 20 de fevereiro de 2002, ó. Isso é só um exemplo de uma carta. Aí tem aqui Lobo Mau, meu caro. Tem a pessoa para quem a gente está escrevendo, no caso aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, está sendo escrito por Lobo do Mal, Lobo Mau, né? Meu caro, que é a saudação, a maneira como me refiro àquela pessoa. Se eu estou escrevendo para minha mãe, eu coloco assim, querida mãe, que saudade. É uma forma de fazer uma saudação inicial da mensagem, da carta em si. Já o texto aqui que a gente vai tratar, ó, essa aqui é a mensagem do texto. Aqui no finalzinho tem a despedida, ó. Ó quem escreveu pro Lobo do Mal, ó. Ansiosamente, seu irmão Garras de Aço. Foi o irmão do Lobo do Mal que escreveu. E aqui é a mensagem, que ele escreveu para o Lobo do Mal. Vamos ver o que tem nessa mensagem aqui? Vamos lá para a leitura, ó. Terra de Bruma, como eu falei, 20 de fevereiro de 2002. Lobo do Mal, meu caro, já lhe mandei várias cartas e não tive resposta. O jeito foi pedir ao meu filhote mais velho, Lobinho Devagar, para entregar este envelope em patas, ou seja, em mãos, como ele fala, em patas. Quero que você seja professor dele. O Lobinho Devagar é um menino do mal, com certeza, mas anda lamentavelmente bem comportado. Está muito generoso com um cheirinho forte, o irmão caçula, e ainda ontem foi dormir cedo, mesmo sem estar de castigo. Sinto que ele precisa sair do covil, meter-se em aventuras sozinho, aprender as 9 regras do mau caratismo na escola de enganação e ganhar o distintivo do mal, como nós fizemos há muito tempo no centro da brutalidade. A mãe dele e eu não sabemos o que fazer. Você é nossa única esperança para transformar o Lobinho Devagar numa fera de verdade. Aí ele se despede aqui, como eu falei, ó, despedido ansiosamente, seu irmão Garras de Aço. Aí tem aqui patinha, com forma de assinatura. Esse gênero aqui é uma carta pessoal. A gente vê que o Lobinho, o Garras de Aço, que é irmão do Lobo do Mal, está escrevendo para ele e pedindo para ele ser professor do filho dele. Nesse gênero aqui é um pouco mais difícil a gente ver cartas, sendo enviadas ultimamente. É usado ainda, sim, ainda existe essa possibilidade de eu escrever cartas para um parente que mora em outro país, em outra cidade, só que não é usado com a mesma frequência que um tempo atrás, devido a algumas outras formas de comunicação mais rápida que nós podemos fazer uso hoje em dia, tá? Por essa razão, esse gênero textual, ele não é muito utilizar no nosso cotidiano. Mas é bom vocês conhecerem, vocês terem acesso e compreender como ele é construído, como ele é formado, tá? Como a gente tem que elaborar uma carta, ok? E pelo que vocês observaram, tem que ter a cidade de onde estou escrevendo, a data e algumas informações importantes aí. Também tem um diário pessoal, como eu falei no início da aula, é um registro importante, que é um registro pessoal. Embora não seja uma carta dirigida especificamente a alguém, mas é um registro que eu faço no meu diário ali, que outras pessoas vão ter acesso. E a gente vai ver um exemplo dele agora, tá bom? Acompanha comigo aí na telinha.
Então, olha só o texto que nós vamos ler. Gente é bicho e bicho é gente. Pedro Antônio Oliveira. Então, aí, como eu falei, é um texto de um diário. Vamos ler o texto para a gente entender o que ele está falando aí. Ó. Querido diário, não tenho mais dúvida de que este mundo está virado ao avesso. Fui ontem à cidade com minha mãe e você não faz ideia do que eu vi. Uma coisa horrível, horripilante, escabrosa, assustadora, triste, estranha, diferente, desumana. E eu fiquei chateada. Eu vi um homem, um ser humano, igual a nós, remexendo na lata de lixo. E sabe o que ele estava procurando? Ele buscava no lixo restos de alimento. Ele procurava comida. Querido diário, como pode isso? Alguém revirando uma lata cheia de coisas imundas e retirar dela algo para comer. Pois foi assim mesmo, do jeitinho que eu estou contando. Ele colocou num saco de plástico enorme um montão de comida que um restaurante havia jogado fora. Ai, devia estar horrível. Mas o homem parecia bastante satisfeito por ter encontrado aqueles restos. Na mesma hora, querido diário, olhei assustadíssima para a mamãe. Ela compreendeu o meu assombro. Virei para ela e perguntei: Mãe, aquele homem vai comer aquilo? Mamãe fez um sim com a cabeça e em seguida continuou. Viu? Entende por que eu fico brava quando você reclama da comida? É verdade. Muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato 2 vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. Vendo aquela cena, ainda me lembrei do Pó, nosso cachorro. Nem ele come uma comida igual àquela que o homem buscou do lixo. Engraçado, querido diário, o nosso cão vive bem melhor do que aquele homem. Tem alguma coisa errada nessa história, você não acha? Como pode um ser humano comer comida do lixo e o meu cachorro comer comida limpinha? Como pode, querido diário, bicho tratado como gente e gente vivendo como bicho? Naquela noite, eu rezei, pedindo que Deus conserte logo este mundo. Ele nunca falha e jamais deixa de atender os meus pedidos. Só assim eu consegui adormecer um pouquinho mais feliz. Então vamos lá, entendendo o texto que nós acabamos de ler. Ó. Questão 1. Esse texto ele faz parte de A, uma carta, B, um livro, C, uma crônica ou D, um diário. Já perceberam aí qual é a resposta, né? Vamos lá ver se vocês acertaram. Ó. Um diário, exatamente, é um diário. Como a gente viu na história aí compartilhada, a gente vê um diário, embora não seja uma carta pessoal, mas é um registro pessoal onde a gente pode descrever um pouco dos nossos sentimentos ali também. Não diferente da carta também, tá? Como a gente expressa alguns sentimentos, algumas situações do nosso dia a dia, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 2. O objetivo desse tipo de texto é A. Informar as pessoas do que acontece com muitos seres humanos com fome. B. Listar os tipos de legumes e verduras que as crianças devem comer. C. Relatar diariamente experiências e sentimentos de uma pessoa, bem como seus anseios pessoais. Ou D. Narrar fatos cotidianos de uma cidade em relação ao destino do lixo. Então, o objetivo do texto que nós acabamos de ler é qual? Perceberam já qual é? Letra C. Relatar diariamente experiências e sentimentos de uma pessoa, bem como seus anseios pessoais. Isso é o que a gente registra em um diário pessoal, tá bom? Vamos para a terceira questão. Questão 3. Esse texto ele é característico de A. Cadernos e blogs pessoais. B. Correios eletrônicos. C. Jornais e revistas para adolescentes. Ou D. Livros didáticos diversos. Embora seja um relato pessoal de um diário, né? Ali, ele pode ser encontrado, ele é característico da onde? Cadernos e blogs pessoais. Pode também ser um caderno, uma coisa pessoal nossa, né? Mas também um blog pessoal, onde a gente compartilha ali
algumas experiências pessoais, sentimentos pessoais com outras pessoas também, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Qual o tema abordado nesse texto? Letra A. A diferença de tratamento dado aos homens e aos cães. B. A importância de alimentos naturais na alimentação. C. A preocupação e a indignação com as ações desumanas na nossa sociedade. Ou D. O valor da oração para dormir ser um pouquinho mais feliz e tranquilo. Qual é o tema abordado aí? É a preocupação e a indignação com as ações desumanas na nossa sociedade, que a gente vê às vezes diariamente, né? E é preocupante. Vamos para a próxima questão, questão 5. Releia esse trecho do texto, olha só, essa parte aí. É verdade, muitas vezes eu me recuso a comer chuchu, quiabo, abobrinha e moranga. E larguei no prato 2 vezes um montão de repolho que eu odeio. Puxa vida, eu me senti muito envergonhada. Do que ela se envergonha aí, ó? Letra A. Em saber que seu cachorro come melhor do que alguns seres humanos. B. Em ver um ser humano igual a ela procurando o que comer na lata de lixo. C. Por conseguir adormecer mesmo sabendo que muitos não têm o que comer. Ou D. Por recusar a comida oferecida pela mãe enquanto outros passam fome. Do que ela se envergonhou? Quando ela fala que deixou comida, né, no prato e recusou alguns alimentos, ela se envergonha de quê? Enquanto ela se recusar a comer a comida oferecida pela mãe enquanto outros passam fome. É essa vergonha que ela sentiu, tá? E vamos então para a 6ª questão aí. No final do relato, a narradora deposita sua confiança no ser divino. Por que ela faz isso? Letra A. Porque a coisa está horripilante, escabrosa, assustadora e desumana. B. Porque somente o ser divino poderia dar uma solução para uma situação tão degradante. C. Porque a situação de fome nas cidades é muito grande e causa morte. Ou D. Porque os donos de restaurantes colocam comida nas lixeiras para quem precisa. Por que ela faz isso? Ela deposita sua confiança no ser divino? É essa a pergunta, tá? E a razão, olha só. Letra B. Porque somente o ser divino poderia dar uma solução para uma situação tão degradante, tá? Então, embora o texto que nós acabamos de ver é um diário pessoal, né? Quando ele fala, é como se ele estivesse conversando com o seu próprio diário. Vocês perceberam isso? Ele fala, querido diário, e começa a relatar uma situação, né, do seu dia a dia ali e descreve alguns sentimentos ali no texto. E ela retrata uma situação que às vezes é corriqueira da gente, né, visualizar em nossas cidades. Esse tipo de texto nós vimos, como eu falei, é um diário pessoal, tem a carta pessoal, tem vários textos que nós podemos trabalhar nesse quesito pessoal, como carta pessoal, diário pessoal, usar e-mails e internet, que a gente tem muito acesso hoje em dia, é muito importante, né, no nosso dia a dia. Então, esse gênero textual a gente vai trabalhar com mais detalhes, ver algumas características e compreendê-los melhor. Na próxima aula eu te aguardo para nós fazermos algumas atividades, tá bom? Juntos, como nós fizemos hoje. Obrigada por vocês terem, né, compartilhado nossa aula hoje. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras que a gente tem feito com carinho para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Te aguardo na próxima.